E aí, bora mergulhar numa das maiores histórias que existem? A nossa própria história. De onde a gente veio? Como chegamos até aqui? Se prepara, porque hoje a gente vai seguir as pistas deixadas pelo tempo para desvendar a origem dos seres humanos. Bom, para começar essa jornada, a gente precisa primeiro consertar uma ideia que quase todo mundo tem na cabeça e que, na verdade, está bem errada. Todo mundo conhece essa imagem, né? Aquela famosa marcha do progresso. Um ser curvado que, passo a passo, vai se endireitando até virar o ser humano moderno. Parece lógico, né? Mas será que a evolução humana foi mesmo essa caminhada em linha reta? Então, a resposta curta é não. Por mais que essa imagem seja super popular, ela está fundamentalmente errada. Ela passa uma ideia de que uma espécie foi melhorando até virar a outra, numa sequência. Só que a evolução, na vida real, não funciona nem um pouco assim. Ok, mas para entender por que essa imagem não faz sentido, a gente precisa conhecer o cara que desvendou o código da evolução, o grande Charles Darwin. É a teoria dele que vai iluminar todo esse caminho. E a história do Darwin é sensacional. Ele passou 5 anos num navio viajando o mundo todo, só coletando pistas. Mas o mais maluco é que, depois de voltar, ele levou mais de 20 anos estudando tudo o que viu antes de publicar o livro dele, A Origem das Espécies. Isso já mostra uma coisa super importante. O conhecimento científico leva tempo, precisa de muita paciência e, claro, de muitas provas. A grande sacada do Darwin foi a seleção natural. E aqui a gente tem que esquecer aquela ideia de só o mais forte sobrevive. Não é uma luta livre. A chave, o que Darwin percebeu, é a adaptação. Sobrevive quem tem as características certas para lidar com os desafios do lugar onde vive. E como isso funciona na prática? Imagina só. Primeiro, os bichos de uma mesma espécie são um pouco diferentes entre si, existe variação. Segundo, o ambiente sempre apresenta algum desafio, tipo conseguir comida. Terceiro, algumas dessas pequenas diferenças podem dar uma vantagem para um indivíduo. E quarto, quem tem essa vantagem, claro, tem mais chance de viver mais, ter filhotes e passar essa característica para frente. Simples e genial. E o exemplo clássico que o próprio Darwin viu foi o das tartarugas de Galápagos. Olha que demais. Nas ilhas secas, onde a comida ficava em arbustos altos, as tartarugas de pescoço comprido se davam bem. Já nas ilhas mais úmidas, com grama no chão, as de pescoço curto eram mais eficientes. Não tinha uma tartaruga melhor que a outra, e sim a mais adaptada para cada ambiente específico. Beleza, agora que a gente entendeu a ideia da adaptação, vamos aplicar isso à nossa própria história e responder aquela pergunta que todo mundo já fez alguma vez na vida. A famosa pergunta de R$1 milhão. Afinal, nós, seres humanos, viemos dos macacos, tipo daqueles que a gente vê no zoológico hoje? A resposta é um gigantesco não. A gente não evoluiu dos macacos que existem hoje. A real é que nós e os grandes primatas, como chimpanzés e gorilas, temos um ancestral em comum, que viveu há milhões e milhões de anos. É como se a gente tivesse a mesma tatatara-avó. Somos primos, não descendentes diretos. Esse momento, em que uma linhagem se divide em duas, tem um nome: especiação. Pensa num galho de árvore que se divide. Foi exatamente o que aconteceu lá atrás, há uns 10, 12 milhões de anos. A linhagem do nosso ancestral comum se partiu e cada parte seguiu um caminho diferente. E olha só os caminhos. Um grupo continuou vivendo a maior parte do tempo nas árvores, usando os 4 membros para se locomover. Esse grupo deu origem aos grandes macacos que a gente conhece hoje. O outro grupo desceu para o chão, começou a se equilibrar em 2 pernas e, ao longo de uma eternidade, deu origem à linhagem que levaria aos humanos. 2 estratégias, 2 destinos. Tá, mas como é que os cientistas sabem de tudo isso? Eles inventaram? Não, eles seguem as pistas, as fontes históricas que o nosso próprio planeta guardou pra gente. E a fonte histórica mais importante para contar essa história toda são os fósseis. Eles são como a linguagem material dos nossos antepassados. Cada pedacinho de osso, cada dente encontrado é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. E os cientistas são como detetives ou historiadores da natureza, tentando montar essa imagem do passado. E algumas dessas peças são de um tempo que a gente mal consegue imaginar. Pensa nesse número, 3.200.000 anos. Isso é o que chamamos de tempo da natureza ou tempo geológico. É uma escala completamente diferente do tempo histórico que a gente mede em séculos. É o relógio da Terra, o tempo em que a evolução acontece. E essa é a Idade da Lucy, um dos fósseis mais importantes já encontrados. E por que ela é tão especial? Porque o esqueleto dela provou uma coisa que mudou tudo. Nossos ancestrais aprenderam a andar sobre 2 pernas muito, mas muito antes de desenvolverem cérebros grandes. O andar bípede foi o primeiro grande passo, literalmente, na nossa jornada.
Agora, pulando milhões de anos para frente, a gente encontra outros parentes, os Neandertais. Eles não são nossos ancestrais, são mais como uma espécie humana prima que viveu na Europa e na Ásia. Eram super fortes, totalmente adaptados ao frio da Era do Gelo e, o mais legal, eles chegaram a conviver com a nossa própria espécie, o Homo sapiens. E o interessante é que a gente pode ler as diferenças nesses fósseis. É uma linguagem visual. Dá uma olhada na comparação dos crânios. A caixa craniana do Homo sapiens é mais alta e redondinha. O nosso rosto é mais para dentro, embaixo do crânio. E a gente tem um queixo bem definido. Cada detalhe desses conta uma parte da história de como cada espécie era. E isso tudo nos leva, finalmente, à nossa própria espécie, o Homo sapiens. E é uma jornada simplesmente inacreditável que espalhou nossos ancestrais por todos os cantos do mundo. Pois é. Toda a humanidade de hoje descende de um único grupo de Homo sapiens que surgiu lá na África, há mais ou menos 200 mil anos. A África é o nosso berço, e foi de lá que começou a maior aventura de migração da história. Nossos antepassados saíram da África e se espalharam pela Ásia, pela Europa, chegaram na Oceania e, por último, nas Américas. A teoria mais forte diz que eles atravessaram a pé, por uma ponte de terra que ligava a Sibéria ao Alasca na Era do Gelo. Essa grande jornada deu origem a toda a diversidade de povos que a gente vê no mundo hoje. E com isso, a gente fecha o raciocínio. A evolução não é aquela linha reta, aquela escada de progresso. É muito mais parecida com uma árvore imensa, cheia de galhos. Alguns galhos, como o dos Neandertais, secaram e desapareceram. O nosso, o do Homo sapiens, é apenas um dos muitos galhos que continuou crescendo forte até hoje. Isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se a evolução é um processo que nunca para, de constante mudança e adaptação, será que a nossa evolução já acabou? Ou será que a gente, de alguma forma, continua evoluindo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!